eu sempre fui muito sagaz, sabe? Assim, corri muito atrás, muito. Eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu virei um monte de madrugada treinando, operando cadáver, fazendo curso fora. E eu via as pessoas ganhando esses prêmios e eu falava, caramba, por que ninguém me dá um prêmio desse? Pô, será que eu não sou merecedor desse prêmio? Caramba, eu me esforço tanto. Tem um monte de coisa que só eu faço no país, tem um monte de técnica que só eu faço, prótese de joelho, prótese de cotovelo, prótese de quadril, algumas... Operar tigre, porque também nosso amigo também já operou tigre, Não, a gente vai falar sobre esse mas assunto. essa é agora. Essa foi agora. Mas nessa época, em 2014, aí eu ficava... Muito antes disso, né? Antes de 2014, eu ficava assim, falei assim, caramba... E o conselho não reconhece isso, que eu estou fazendo pela especialidade, que eu estou fazendo... Aí, depois de um tempo, eu desencanei com isso. Eu cheguei e falei, cara, eu não quero nem saber de prêmio. Eu sei que eu estou fazendo aqui, eu vou continuar fazendo o meu, e se vão reconhecer, se não vão reconhecer, eu larguei para lá. Aí, um belo dia, eu recebi uma carta do conselho, e eu nunca tinha recebido carta nenhuma do conselho. Então, eu já abri aquilo com medo, achando que aquilo fosse uma infração ética, alguma coisa assim. Uma infração ética, alguma coisa de processo, alguma coisa do tipo. Aí abri e falei, caramba, o conselho me chamando aqui, deixa eu ver o que é isso. E aí, quando eu vi, era o convite para eu comparecer lá na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, para receber o prêmio de destaque do ano em Clínica de Pequenos Animais. Foi muito... uma honra muito grande. Né? Pode até mostrar aí a prótese. Como é que funciona a substituição total do quadril? Porque eu vejo muita gente chegando lá na clínica indicado para fazer a cirurgia, mas na verdade não tem muita noção do que é essa cirurgia. E essa cirurgia, ela é idêntica à cirurgia realizada em seres humanos. Tá? Então, na verdade, de forma vulgar, esse osso é chamado de bacia. E, na verdade, a gente chama de pelve. Então, o fulano teve uma fratura na bacia? Não, teve uma fratura na pelve. E o quadril, quando a gente fala numa prótese, não é uma prótese de bacia, é uma prótese de quadril. Então, esse é um quadril... Deixa eu ver, aqui ficou bom assim para ver o funcionamento? Esse é um quadril funcionando normalmente. E esse é um quadril artrósico. Vocês reparem que ele tem uma quantidade de proliferação aqui em cima, desses osteófitos e tal. Então, qual é a grande diferença que a gente tem na veterinária para a medicina humana? Os cachorros, você vai ver, é muito comum você ver uma pessoa com 70 anos, botando uma prótese, 80 anos. Porque a gente está falando de um desgaste do quadril. Se não foi uma fratura de cabeça e colo femoral, você está falando que você vai colocar uma prótese porque esse paciente, na verdade, ele está com o quadril desgastado. Por quê? Porque ele viveu 80 anos, 70 anos, e esse quadril foi se desgastando e promovendo artrose. E isso a gente chama de artrose primária. No caso dos cães, não é assim que funciona. Os cachorros não vivem 80 anos, eles vivem 10, 12, 13 anos. E como é que essa artrose ela pode se desenvolver de forma tão precoce? Num cachorro com 2 anos de idade já ter uma artrose e precisar de uma prótese, por exemplo. Existe uma doença chamada displasia coxofemoral. E ela é a grande causadora dos problemas de quadril que os cães têm. A maior índice dentro das doenças de quadril é a displasia coxofemoral. E tem alguma raça assim, que tem mais tendência a ter isso ou são todos no geral? As raças grandes têm, as pequenas têm, até gatos também têm. Antigamente se falava assim, só cachorro grande tem displasia coxofemoral. Hoje a gente sabe que não. Cachorros pequenos têm, cachorros grandes também têm, mas tem algumas raças que são verdadeiramente afetadas e que manifestam sintomas, até porque tem algumas que têm a doença, como o pitbull, por exemplo. É raro você ver um pitbull que precise de uma prótese de quadril, porque na grande maioria das vezes eles não manifestam um problema, assim como um bulldog inglês. O que não acontece com um golden retriever. Você pega um golden retriever que está com um quadril com essa condição, provavelmente a vida dele está extremamente limitada. Então, na veterinária, a grande diferença é que o cachorro não precisou viver 80 anos para você trocar para você trocar o quadril dele. O quadril já está todo danificado porque existe uma doença de base. E por isso a gente chama de doença articular degenerativa secundária e não primária, como é o que acontece nos seres humanos, que é o desgaste da idade. No cachorro, então, a displasia coxofemoral é a incongruência
dessa articulação, ou seja, a cabeça do fêmur, ela não vai articular perfeitamente com esse quadril e vai começar a gerar artrose nessa região aqui. E a cirurgia da prótese, o que a gente vai fazer? A gente vai remover essa cabeça colofemoral aqui, vai colocar uma prótese aqui dentro, vai também colocar uma prótese dentro desse quadril aqui, e aí a cabeça vai conectar e vai fazer a função dessa forma. E essa prótese foi a que tu desenvolveu? Não, vamos lá. Agora a gente vai chegar lá. Gostei da explicação, hein? É, isso aí. Agora, Nosso doutor. agora a gente vai chegar lá. A prótese de quadril, na verdade, ela já é utilizada em seres humanos aproximadamente desde 1950, um pouquinho antes, já tinha a prótese de quadril para seres humanos. E elas foram passando por evolução, até o que se tem hoje, que é uma prótese que consegue durar, por exemplo, 20 anos. Uma prótese que o Pelé havia colocado. Já existia a prótese de quadril em cachorro, talvez desde 1980. As primeiras próteses mais rudimentares foram feitas em 1980. Depois, na década de 90, elas começaram a passar por uma grande evolução. Isso, as próteses americanas, de uma empresa especificamente. E aí, quando foi depois de 2000, vieram as próteses não cimentadas. Qual é a diferença de uma prótese cimentada para uma prótese não cimentada? Quando a gente fala numa prótese cimentada, eu vou colocar uma resina aqui dentro, que é o cimento ósseo, que é conhecido como cimento ósseo. E quando eu colocar essa prótese aqui dentro, ela vai secar aqui dentro em mais ou menos 10 minutos e ela já está presa. A única vantagem que essa prótese tem é que quando ela já está seca, ela já está presa de forma definitiva ali. Então, não tem mais risco dela soltar do osso do animal. Compensação, o risco de infecção é muito maior. O risco de soltura desse componente a longo prazo, quando esse cimento vai se soltando do osso, é muito maior. As próteses mais avançadas são as próteses não cimentadas. Como é que essas próteses são? Elas possuem um revestimento próprio para que o osso cresça para dentro desse implante, igual um pino de dentista que é feito para poder substituir um dente que a pessoa perdeu. Segurar a raiz. Você coloca um pino no osso, esse pino é osteointegrável também, então o osso vai crescer para dentro desse pino e vai travar esse pino, e depois você bota uma prótese de dente em cima. Aqui é a mesma coisa que acontece. A prótese ela é osteointegrável, e quando essa prótese for colocada dentro do osso do animal, o osso vai crescer para dentro desse trabeculado da prótese e vai microbloquear essa prótese até que ela fique completamente fixa e faça parte do corpo do cachorro. Porém, esse procedimento de osteointegração demora entre 60 e 90 dias para acontecer. E aí, a grande questão é que nesse período de 60 dias, o proprietário precisa ter um cuidado grande com essa prótese para que não ocorra nenhum acidente, nenhuma fratura ou uma luxação, alguma coisa parecida. E aí, quando você pergunta para mim, você inventou essa prótese? Não. Primeiro, eu trouxe a prótese para o Brasil em 2005, a prótese importada. A primeira prótese que eu trouxe foi uma inglesa, que não era um bom material, mas na época eu não sabia. Depois eu trouxe a prótese americana. E depois eu fiquei tentando, desde 2008, desenvolver uma prótese no Brasil que tivesse um custo acessível e um material que fosse bom. E de 2008 até 2018, eu não consegui isso. Quando foi em 2018, eu comecei a trabalhar. Eu falei, cara, agora eu vou voar sozinho. Eu não vou mais... desenvolver a tua. Agora eu vou desenvolver a minha prótese. Eu quero que essa prótese realmente seja do jeito que eu quero. E eu vou investir pesado nisso para conseguir ter o material que eu quero, com a qualidade que eu quero. E durabilidade e um preço que possa ficar competitivo dentro do mercado. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma prótese dessa da empresa americana, ela vai chegar aqui no Brasil só o implante.
pagando todos os impostos direitinho do implante, ela vai chegar aqui por mais ou menos $4.000. Então, se você colocar isso aí vezes 5, só o implante custaria R$20.000 hoje aqui, o que começa a dificultar bastante o procedimento. Então, a ideia... E você conseguiu fazer a tua prótese? Então, é aí que eu estou chegando lá. A gente agora conseguiu fazer a prótese, já tem mais de 40 casos operados com a prótese que a gente fez. Que bacana. O desenho é tudo nosso. O formato da prótese foi a gente que pensou já, baseado nas falhas que a gente tinha visto nos materiais das outras empresas. Então, a gente pôde ir fazendo isso. E hoje, eu falo para vocês que, em termos de instrumental, talvez a gente tenha lançado, e vai ser lançado agora, em agosto, a gente esteja lançando o material mais avançado do mundo para a substituição de quadril de cachorro. Então, fala para o pessoal qual o nome da sua prótese. A nossa empresa que a gente está montando chama Profix Vet. E ela é baseada na parte de instrumental que a gente vê nas próteses mais tops para seres humanos. Então, que bacana. É nesse molde aí que a gente trabalhou e é para esse caminho que a gente está indo. Que bacana, parabéns. Obrigado. E quais foram os principais desafios que você e a sua equipe teve ao criar desenvolver, né, essa prótese? São muitos desafios, porque desde o desenho, primeiro você precisa... você tem um desenho na sua cabeça, você precisa encontrar um desenhista, um engenheiro, que passe aquilo para o papel. Só que todo aquele embasamento para fazer aquela prótese ter o resultado que ela está tendo hoje, ele tem que vir de um embasamento científico. Então, assim, não é você chegar e falar assim, eu quero essa superfície porosa, pode fazer os poros do jeito que você quiser. Esses poros têm o formato e o tamanho específico para o osso crescer ali dentro. E o que hoje revolucionou isso? E vocês já devem ter escutado falar que são as impressoras 3D. Só que é completamente diferente. Uma impressora 3D de plástico, dessas no shopping, que você vai ali e faz um bonequinho, de uma impressora de metal. Quando a gente está falando de imprimir metal, tem duas formas de você imprimir isso. Sinterização de metal a laser ou fusão em feixe de elétrons. E uma máquina dessa é extremamente cara. Então, ela pega o titânio em pó e faz uma prótese a partir do pó, fazendo uma fusão das partículas camada por camada, até sair aquela prótese com formato e o trabeculado, que é aquela superfície para osteointegração, exatamente do jeito que o desenhista fez. E hoje, já existem máquinas dessa no país para fazer esse tipo. A gente não vai comprar uma máquina dessa, a gente consegue abordar... Vai terceirizar a gente consegue abordar uma empresa que já faz esse tipo de serviço, não necessariamente para próteses. Ela pode fazer peça de carro, ela pode fazer peça de óculos, ela pode fazer qualquer coisa com isso. E aí a gente consegue, na verdade, fazer uma prótese num período mais rápido. Então, você não tem que fazer um molde para fazer aquilo ali, que esse era um grande desafio do passado. Hoje, você faz o desenho e a máquina acaba imprimindo aquilo ali. Então, esse é um dos desafios, né? Outro desafio é a questão do investimento. Não é para você... Não é barato. Não, ali a gente está falando de desenvolvimento de produto. Não é copiar um produto, não é comprar um produto, copiar ele e fazer um produto igual. Desenvolver um produto é alguma coisa muito cara. E além do produto, a gente tem que desenvolver o instrumental. Então, não é só o implante. Você tem que fazer os implantes e você tem que fazer as caixas de instrumento para que os cirurgiões possam operar. E você quer se especializar nisso? Ser só um ortopedista de quadril ou você ainda pretende? Elaine, vai ser muito difícil. Eu vou te falar o seguinte, eu gosto de operar. Eu adoro operar. A gente faz, em média, entre 50 e 60 cirurgias por mês. Tá? Não de quadril, especificamente. Quadril, a gente faz entre 4 e 8 próteses por mês. Mas, se você me perguntar assim, o que você mais gosta de fazer, é prótese. Mas, para eu abrir mão do resto da minha rotina, que é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sei que eu faço direito, só se um dia... aquele negócio não tiver mais compensando para mim, o tempo que eu perco ali, se ele não tiver um dia compensando mais, aí talvez eu pare. Porque se eu precisar daquele tempo para me dedicar para outra coisa, para ganhar dinheiro com outra coisa, aí talvez eu realmente tenha que parar de fazer aquilo e fique só optando pelas próteses.
Tu já tá se preparando para esse momento, porque hoje tu é o médico ali que faz as operações e tudo mais, só que você vai para um outro lado de ser um empresário. Tu tá se preparando para esse momento? Como é que... Não que você não seja o empresário da clínica, mas hoje você opera e tudo mais, vai para o front operacional. Como que vai ser só o doutor Vanderlei ali, dono da prótese de quadril. Prótese, e não mais o cirurgião. No mundo inteiro, se Deus quiser. Eu tenho até o meu sócio brincou comigo, ele chegou para mim e falou assim, ô Vanderlei, você não tem limite, não? Você sabe que você parece o Elon Mosca? Você é o Elon Mosca. E aí eu falei para ele, cara, ele falou assim, você não tem só a prótese, né? Eu comecei agora com a parte de construção civil e que eu nunca mais vou parar. E também tem de construção quando vocês não têm nada para fazer, aí vocês vão inventar uma obra, né? Não, na verdade, não é inventar uma obra. Eu sempre quis ser um construtor também. Sempre quis uma atividade paralela a essa que eu fazia, que era a construção, só que eu nunca conseguia entrar. Por falta de inteligência emocional, por falta de saber guardar dinheiro, ou por foco, ou porque eu acabei focando também, tudo junto eu não conseguia fazer. Então, eu montei 3 clínicas, né? Eu tenho a de Vila Isabel, que eu reformei completamente. Depois eu montei o núcleo da Barra. Depois eu montei a Advance Imagem Avançada, que é ressonância, tomografia, raio-x para cachorro. E aí, paralelamente a isso, vem a prótese. E aí, paralelamente a isso, vem a construção civil. E futuramente a incorporação imobiliária, que é uma coisa que a gente vai trabalhar também, que é a compra do terreno e lançar empreendimento. Que é uma coisa que uma hora eu vou chegar lá. Então, na verdade, talvez um dia realmente me falte tempo para fazer as outras cirurgias que eu gosto de fazer, porque eu vou estar dedicado em outras atividades que talvez sejam mais rentáveis. E ainda tem, então, a venda das próteses, você tem a parte dos cursos, que eu acabei não falando aqui. Então, a gente dá alguns... porque os seus cursos também são super procurados. Eu vejo, tu às vezes posta no Instagram e tudo mais, em 1 hora já fecham as vagas, ele já tem que abrir novas turmas, então, assim... Exatamente. Então, quando você vai ver, você está... atolado num monte de atividade, né? A gente está falando de 3 clínicas, mais a empresa dos cursos, mais a empresa das próteses, mais a construção civil e mais as cirurgias volantes, que são as meias cirurgias. Hoje eu não opero mais fora das minhas clínicas no Rio, mas eu opero fora do estado, que são as cirurgias de prótese de quadril, que eu viajo para poder operar em outros estados. Levar a tua técnica também. Levar a minha técnica.